petista acaba de ser internado em estado gravíssimo. A equipe médica acabou de revelar que o estado de saúde, Que o estado de saúde é considerado gravíssimo, e essa notícia gerou pânico e desespero na esquerda agora, gente, Neste exato momento. O que é que aconteceu, como aconteceu essa tragédia? Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou a política agora neste exato momento. Outra notícia urgentíssima que acabou de ser confirmada aqui agora, gente, O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acaba de assumir a presidência do Brasil agora neste exato momento. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acaba de assumir a presidência da República. Por que que isso aconteceu? É outra bomba que eu vou trazer também, explicar nos mínimos detalhes também nesse boletim. Outra notícia que acabou de sair que é simplesmente inacreditável. Flávio Bolsonaro acaba de dar a sua maior tacada de mestre. O que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer, o que ele acabou de decidir aqui agora, foi a sua tacada de mestre, jogada de mestre, que deixou o PT e a esquerda desesperados. E vocês vão entender. Realmente foi fenomenal aqui esta informação que acabou de sair. Foi uma verdadeira jogada, a maior jogada de mestre Flávio Bolsonaro até agora durante a sua campanha. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Outra bomba, gente, Esquerdista acaba de soltar uma bomba contra o STF. A contrapartida acaba de enaltecer Jair Messias Bolsonaro, gente, Líder esquerdista, grande líder de esquerda, acaba de detonar o STF e enaltecer Jair Messias Bolsonaro. E o motivo disso tudo tem um porquê que isso está acontecendo agora. Aí é que vocês vão ficar de queixo caído. Tudo tem um porquê nessa política, gente. Nada é de graça. Vocês vão entender. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Gente, clima extremamente tenso no PT, na esquerda. Vocês vão entender porque eu vou explicar tudo aqui nesse boletim para vocês. É muito mais grave do que a gente imaginava. Rapidinho, antes de tudo, qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho. É muito importante que vocês estejam inscritos aqui nesse canal. Tem uma bomba, gente, que tá prestes a explodir em Brasília, que eu já tô sabendo, eu tô de olho, e a qualquer momento essa notícia vai explodir. É importante que você esteja inscrito aqui nesse canal. Lembrando, para se inscrever aqui, é gratuito, é grátis, é rápido, fácil, automático. Olha aqui embaixo da plataforma onde você está. Muita gente procura aqui no vídeo, não é aqui, gente, é aqui embaixo na plataforma da onde você está me assistindo. Tem uma palavrinha em algum lugar chamada inscreva-se ou inscrever. Se tiver assim, porque você não está inscrito. Então, faz isso aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Notícia terrível sobre Lula, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, porque agora tem outra notícia terrível que acabou de acontecer. Hoje de manhã, vejam só como as coisas acontecem na velocidade da luz. Hoje de manhã saiu aqui essa notícia. Em acordo com Lula, Mota deve barrar pautas bomba aprovadas pelo Senado Federal. Então, com a ajuda do Davi Alcolumbre, o Lula sofreu 3 pautas bombas, Foi aprovada 3 pautas bombas que dá um rombo gigante nas contas do governo. O Lula ficou furioso e pistola com o Davi Alcolumbre. Aí, a última tábua de salvação para o Lula seria o Hugo Mota. Para salvar o Lula, somente o Hugo Mota. Mas vejam o que acabou de acontecer. Olha só isso aqui. Lula declara apoio a adversário de pai de Hugo Mota em disputa pelo Senado na Paraíba. Vejam o maior tiro no pé que o Lula acabou de dar. Ou seja, o Lula está desesperadamente necessitado, precisando, pedindo ajuda para o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, para o Hugo Mota parar essas pautas bombas, que estão sendo aprovadas ali no Congresso. Aí o Lula vai lá e dá esse tiro no pé. E aí, gente, a partir disso aqui,
Vocês acham que o Hugo Mota ainda vai ajudar o Lula? Inclusive saiu aqui na imprensa hoje, ó. Lula declara apoio a rival do pai de Hugo Mota na Paraíba. Saiu no Antagonista, saiu aqui no Globo, tá em toda a imprensa. Tá aqui, ó. Esse aqui, gente, tá? Que tá aqui do lado do Lula, é o maior inimigo político do pai do Hugo Mota. E o que o Lula foi lá e fez? Declarou apoio ao maior inimigo do pai do Hugo Mota, que também vai ser candidato lá no estado. Não, gente, o Lula realmente... Isso aqui para... O Lula, ou ele é sonso ou é uma anta mesmo, né? O cara tá desesperadamente precisando do Hugo Mota e vai lá e dá um tiro no pé desse. Ou é muita burrice, porque não tem outra explicação. O presidente Lula da Silva gravou um vídeo para declarar apoio à reeleição do senador Melisiano Vital do Rego, da Paraíba. O posicionamento ocorre em meio à disputa do parlamentar no estado contra o pré-candidato Nabor Vanderlei, do Republicanos, que é pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que também tem buscado estar próximo ao petista. Para mim, gente, tá? Esse aqui foi o maior tiro no pé do Lula nos últimos tempos. E eu acho que isso aqui vai custar muito caro. E aí, gente, depois dessa decisão aqui, desse tiro no pé do Lula, vocês acham que o Hugo Mota vai dar um passo à frente para ajudar o Lula no Congresso Nacional? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, vídeo bombástico que deixou a esquerda e o PT desesperados. Só ouvir verdades. Presidente do PCO, gente, o presidente do PCO, que é esquerdista, de carteirinha, passador de pano pro Lula, você sabe muito bem, falou aqui muitas verdades. Só que ele falou tanta verdade que deixou os petistas furiosos. Ministros da Suprema Corte furiosos. Ele rasgou o verbo, elogiou o Bolsonaro, enalteceu o Bolsonaro, protegeu o pessoal do 8 de janeiro. Até eu tô perplexa com esse vídeo, de tudo que ele teve coragem de falar na cara dos ministros da Suprema Corte, dos petistas, dos esquerdistas, que condenaram de forma covarde Bolsonaro. Vejam só, é um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Lembrando que é líder esquerdista, tá? É uma proposta de reforma política. Agora, eu acho que tem que acabar o STF. O senhor acha que foi tentativa de golpe? Não. No 8 de janeiro? Não. O senhor acha que o Bolsonaro tinha que estar preso? Também não. Se o senhor fosse presidente, o senhor anistiaria o povo? Sim, eu já disse. Anistiaria todo mundo. A prisão é absurda. A sentença da corte italiana sobre a Zambelli é a realidade. O pessoal extrapolou muito, é ilegal o que eles fizeram. E por que ninguém da imprensa e do próprio PT verbaliza contra isso? Há um consenso de que é necessário reprimir o que aconteceu aí. Né? Eles têm uma posição, eu não diria que é uma posição para destruir o Bolsonaro, não acho que é isso. Mas o bolsonarismo? Não, também não acho que eles queiram destruir o bolsonarismo, eu acho que é uma tentativa de domesticar o bolsonarismo. Mas aí já é destruir. Não, tudo bem. Destruiria o espírito inicial da coisa. Porque lembra das manifestações? Não é assim, não é acabar com o negócio. Sim, mas aí já seria o fim de um propósito. Eu tenho como princípio, né, e apesar de ter sido muito impopular na esquerda, o que eu falei, eu sustento. O PCO não vai dar guarida a nenhuma ilegalidade realizada por juízes. Quer botar o Bolsonaro na cadeia, tem que provar por A mais B que houve uma verdadeira tentativa de golpe de Estado. Muita gente falou para mim, não, 8 de janeiro não foi tentativa de golpe de Estado. Eu falei, meu amigo, eu participo dos movimentos populares há décadas. Eu mesmo já participei de ocupação de prédio público. Se isso é golpe de Estado, então no Brasil é o que mais tem. O pessoal falava em golpe de Estado. Tinha gente que falava em golpe de Estado. Mas isso aí não quer dizer nada. O pessoal foi para Brasília, quebrou a porta lá, fizeram algumas loucuras dentro dos prédios. Tudo bem, quer condenar o cara porque ele quebrou o patrimônio público? Beleza. Primeiro, individualmente. Sim. Processo coletivo não é normal. Isso é absurdo. Então, jamais eu vou apoiar esse tipo de coisa. Eu acho assim, dar o poder para o juiz de pegar uma mulher que escreveu lá em uma estátua com batom
e dá 14 anos de cadeia para ela, faça meu favor. E eu penso, né? Eu ia falar isso no debate que a gente teve sobre o problema do crime. Quando eu vejo as coisas que o pessoal faz, eu nunca me coloco na posição da pessoa que vai reprimir. Eu sempre me coloco na posição da pessoa que está sendo reprimida. Sim. Então, se amanhã vierem me reprimir, eu quero que os meus direitos sejam respeitados. Por que eu vou apoiar isso contra o Bolsonaro se eu posso ser uma vítima também? Aí é a sua coerência, a boa coerência. Graças a Deus, eu acho muito legal. Gente, apesar de ser um líder esquerdista, foi um dos melhores comentários que eu já vi até hoje. Lúcido, jogando a luz sobre tudo que está acontecendo. Essa treva que aconteceu com o pessoal do 8 de janeiro e o pessoal e com o próprio Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, né? Lembrando que os generais estão ali todos presos, né? Gente, é surreal, é inacreditável. Então, assim, resumindo para vocês, o que o líder esquerdista do PCO acabou de fazer aqui foi o seguinte: ele humilhou o ministro do STF, Alexandre Moraes. Esse julgamento mequetrefe que aconteceu contra o pessoal do 8 de janeiro e principalmente contra Jair Messias Bolsonaro. Ele disse por A mais B, basicamente, que eles não conseguiram provas de crime contra o Bolsonaro. Então aquilo que aconteceu foi um absurdo. Vejam que ponto a gente chegou, gente. A gente precisou da justiça da Espanha esfregar na cara do Moraes que ele não foi o juiz parcial. Precisou da justiça da Itália esfregar na cara do ministro Moraes que ele não foi o juiz parcial. Precisou da justiça dos Estados Unidos esfregar que ele tomou decisões controversas. E agora, até aqui dentro do Brasil, líder esquerdista do PCO esfregando na cara do ministro Moraes que esse julgamento foi um julgamento absurdo, arbitrário. É líder esquerdista. Vocês viram o nível que chegou, né, gente? A credibilidade de julgamentos que participam o ministro Alexandre de Moraes é surreal, gente. É Brasólia. Aqui é surreal tudo que está acontecendo. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? E o Flávio Bolsonaro, gente, que acabou de tomar aqui uma decisão que deixou o PT, o Lula e a esquerda desesperados. Isso aqui, pra mim, na minha opinião, foi uma das maiores tacadas de mestre do Flávio Bolsonaro. E vocês vão entender porque eu vou explicar pra vocês. É isso aqui que tá na sua tela, gente. Flávio Bolsonaro confirma ex-sócio de Guedes na equipe e alinha discurso econômico. Essa aqui, gente, tá? É que substituiu lá o presidente da Caixa Econômica, que teve seus problemas lá dentro do governo Bolsonaro. Ela substituiu, só que quando ela substituiu, essa mulher, gente, foi um verdadeiro fenômeno na Caixa Econômica Federal. Ela saiu super elogiada. Muita gente adorou o trabalho dela como mulher forte, de fibra, né? Trabalhando duro, dioturnamente, colocou a Caixa Econômica nos eixos, assim. Essa mulher é um fenômeno, aliada do Paulo Guedes, e tinha um certo desespero ali na esquerda de que o Flávio Bolsonaro fosse indicar ela, porque é um nome muito bem visto, não só pela direita, mas o pessoal do Centrão gosta muito, assim, ela é muito bem vista. E agora, gente, o Flávio Bolsonaro veio e confirmou. Gente, isso aqui atiçou a fúria da esquerda e do PT nesse dia de hoje. Tá aqui, ó. O pré-candidato a Flávio Bolsonaro confirmou hoje que Daniela Marques, ex-sócia e ex-braço direito de Paulo Guedes, está ajudando a formular a parte econômica de sua campanha e que tende a ter um papel de destaque em eventual governo. Por quê, gente? Tá? Segundo informações preliminares, existe grande possibilidade, se o Flávio, se Deus quiser, vai dar certo, se ele se eleger a presidente da República, existe grande possibilidade dela ser a próxima ministra da Economia do país. Como foi lá o Paulo Guedes, ela seria a substituta do Paulo Guedes, seria a ministra. E o melhor, ministra mulher, gente, tá? Porque se sabe que o Lula tem pavor de colocar mulher, né, em cargos importantes. Tanto é que agora
surgindo aí vagas no STF, o Lula colocou alguma mulher? Não, né, gente? Então, o Lula que tem pavor de colocar mulheres em cargos importantes, é muito raro o Lula tomar uma decisão como essa. Agora vem o Flávio Bolsonaro dar essa tacada de mestre, dá um tapa na cara do Lula. Lula, se eu for presidente, vou ter ministra na Caixa, na Economia, e poderá ser a Daniela Marques, que foi um fenômeno quando ela assumiu a Caixa Econômica. Saiu muito elogiada. É uma mulher forte, de fibra. E é isso que o Brasil precisa, e é isso que a Caixa Econômica, para acabar com essa farra do boi que acontece com a Caixa Econômica durante as gestões do PT e do Lula, né, gente? Aí, gente, é só partir pro abraço. Se isso aqui realmente acontecer e for confirmar, agora ela tá aqui, agora ela tirou licença de 6 meses do trabalho dela e vai fazer parte da equipe do Bolsonaro. Então, já temos aqui ela, a Daniela Marques, que é uma mulher poderosíssima no ramo da economia. Tem lá o Rogério Marinho, né, que também está ali capitaneando a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro, que será, se Deus quiser, o nosso futuro presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Então já temos 2 nomes de peso aqui já de início. Daniela Marques, que é um fenômeno da economia do Brasil, junto com o Paulo Guedes, aprendeu com o Paulo Guedes, então vocês já sabem, né, como é que vai ser. E o Rogério Marinho, se Deus quiser, o futuro presidente do Congresso e do Senado Federal. Então são 2 nomes de peso que basicamente já está confirmado aqui dentro do governo Flávio Bolsonaro. Aí a esquerdalhada se desesperou, gente, porque além de ser uma mulher de fibra, forte, dura, competente, é mulher. É mulher, gente. Para desespero do Lula, né, que tem um pavor de mulher no poder. Essa impressão que a gente tem, né? E agora, gente, notícia que acabou de ser confirmada, tá? Geraldo Alckmin acaba de assumir a presidência da República. Vou explicar para vocês o motivo. Daqui a pouco tem uma outra notícia urgentíssima sobre o Lula que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, gente. Notícia que acabou de ser divulgada aqui. Deixa eu diminuir para vocês verem melhor. Lula embarca rumo à França para participar da cúpula do G7. A convite, né, do presidente Emmanuel Macron, né, o Lula partiu para a França e para participar da cúpula do G7. Tá aqui, ó. Deseja um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até o nosso retorno, escreveu Lula, chefe do Planalto, tem uma publicação nas redes sociais. Então, Lula colocou nas suas redes sociais que a partir de agora, Geraldo Alckmin assume a presidência do Brasil até o retorno de Lula aqui de volta para o Brasil. Detalhe importante, gente, tá? O Brasil não faz parte do G7, porém, o Lula está indo a convite do presidente da França, Emmanuel Macron. Eu acho que tem um motivo por trás desse convite, que eu vou dizer aqui, não sei se vocês concordam. Parece que o Lula está num desespero para encontrar com Donald Trump. E essa seria uma mínima, meio que pífia possibilidade. Porque segundo a imprensa aí, se esse encontro acontecer, vai ser nos corredores. Vai ser bem assim, aquele encontrozinho mequetrefe, só para o Lula tirar uma fotinho, dizer que teve uma química, que teve isso, que conversou com Trump, que falou sobre tarifa, para o Lula vir para o Brasil fazer política e fazer campanha. Mas eu acho que teve um dedinho do Macron para ajudar o Lula, para que o Lula talvez tivesse pelo menos um mínimo de possibilidade de encontrar o Donald Trump, pelo menos ali no corredor do hotel na França. Mas também tem uma outra coisa que me chamou muita atenção. A última viagem que o Lula fez para os Estados Unidos, o Lula, gente, tá? Não ficou em hotel de luxo. Ele ficou na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Para fazer campanha, para fazer, né? Para fazer bonitinho para os eleitores dele. Não, dessa vez eu não vou ficar em hotel de luxo, eu vou ficar na Embaixada lá nos Estados Unidos. Aí a Janja lá para os Estados Unidos não quis ir. Como foi para ficar na embaixada, ou seja, não tem luxo nenhum, a Janja não foi para os Estados Unidos. Porém, para a França, ela vai. Vocês acham, por que vocês acham que a Janja está indo para a França? Ou seja, notícia que foi confirmada, a Janja está indo para a França torrar o nosso dinheiro, que é o que ela mais soube fazer durante esses 4 anos da gestão do Lula. Então, tá confirmado, Janja
foi para a França para torrar o nosso dinheiro. Só que o que eu tô mais chocada, eu vou para essa parte aqui mais importante. Tá aqui, Janja, né? Tomara que esse aqui sejam seus últimos dias de glória, né? Tomara que Flávio Bolsonaro ganhe essa eleição e acaba com essa farra do boi da Janja aqui de torrar o nosso dinheiro. Mas teve um detalhe aqui que me chamou a atenção. Para os Estados Unidos, para ficar na embaixada do Brasil, que não tem luxo nenhum, a Janja não quis ir. Mas aqui, ela quis, ó. Lula e Janja ficarão hospedados no Hotel Royal, um resort 5 estrelas que também hospedará outros chefes de Estado que participarão das reuniões no G7. Embora chegue na segunda, Lula só participará das sessões do bloco na terça-feira e na quarta-feira. Nas duas, ele deve discursar. Ou seja, Janja e Lula vai ficar em um hotel luxuoso, o Hotel Royal, um resort de 5 estrelas, e tudo isso bancado com o nosso sofrido dinheiro. Sabe aquele sofrido que a gente vai lá, trabalha debaixo de sol, debaixo de chuva, diuturnamente, para pagar um dos maiores impostos do mundo, porque esse que foi o grande presente que o Lula deu para o povo brasileiro. Hoje a gente paga o segundo maior imposto do mundo, que chega ali na casa dos 30%. Claro que a gente tem que pagar muito imposto para pagar o luxo, né, do Lula e da Janja viajando aí pelo mundo afora. Gente, vamos trabalhar, vamos chegar ao chicote. Chega o chicote, Lula, no lombo do povo brasileiro. Tem que trabalhar muito, porque a gente tem esses dois aqui para bancar, né, gente? Como eu gostaria que existisse assim, alguma forma, gente, de só petista bancar o Lula. Quem vai bancar os luxos da Janja e do Lula é só petista. Como gostaria que tivesse algum mecanismo, algum meio de só petista pagar os gastos e os luxos da Janja e do Lula. Podia ter, né, gente? É uma sugestão. E agora, gente, petista acaba de ser internado em estado gravíssimo em hospital, gente, tá? Deixa eu trazer aqui a matéria completa. Cacique Raoni, gente, tá? O cacique aliado de Lula, né? Petista, é internado na UTI em estado grave em Mato Grosso. O cacique Raoni, uma das principais lideranças indígenas do mundo, foi internado em Mato Grosso nesse último domingo, em uma unidade de terapia intensiva, na UTI. E o estado de saúde dele é considerado grave. É a segunda vez que Raoni é internado em menos de um mês. Tá aqui, gente, tá? A notícia foi confirmada. Com infecção grave, cacique Raoni volta a ser internado no Mato Grosso. Fabiana, ele é mesmo aliado de Lula da Silva? Será que ele é petista mesmo? Tá aqui, gente, tá? Na imprensa. Guardião da Amazônia, né? Quem é o líder indígena que passou a faixa? Então, segundo aqui o portal de notícias UOL, esse indígena que acabou de ser internado em estado grave, gente, tá? Foi que subiu a rampa e que passou a faixa para o Lula, segundo o que está aqui no portal de notícias UOL, tá? Ele estava lá no dia da posse do Lula e foi quem passou a faixa a Lula da Silva. Só que parece que ele está magoado com o Lula. Cacique Raoni, que subiu a rampa com Lula, diz que o presidente não cumpriu o que prometeu. Essa matéria aqui é de cerca de 10 meses aqui, ó, 27/10. 27/10, tá aqui, ó, há 10 meses do ano de 2023. O cacique disse que tava triste com o Lula porque o Lula não cumpriu o que prometeu. Meu Deus do céu, gente, é muita ingenuidade, né? Acreditar nas promessas de campanha do Lula. Ele confiou, acreditou no Lula e depois se mostrou decepcionado. É o que dá confiar no Lula. Tá aí, gente, informação então de que cacique petista, aliado de Lula, que subiu a rampa, colocou a faixa no Lula, está internado em estado gravíssimo. É o que saiu na imprensa aqui nas últimas horas. Eu vim atualizar todos vocês aqui, gente, tá? Mesmo sendo petista, a gente nunca deseja o mal para ninguém. Que ele se recupere, que ainda tenha longos anos de vida aí pela frente. Ele não tem culpa, né, de
acreditar nas lorotas e mentiras do Lula. O Flávio Bolsonaro, ele acabou de conceder aqui uma entrevista ao vivo e a cores. E o Flávio derruba mentira da esquerda sobre o tarifaço. Nessa entrevista aqui agora, gente, o Flávio Bolsonaro soltou uma bomba contra o Lula, desmascarou a esquerda, o Lula e o PT, e de quebra revelou uma notícia bombástica que vocês vão ficar perplexos. Vejam. Seus adversários têm dito também que assim, a visita ao presidente Donald Trump acabou depois provocando o tarifaço, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, isso aí é narrativa falsa, como sempre da esquerda, né? A mentira virou um método do PT. E a partir do momento que eu fui convidado para ir aos Estados Unidos, né, o presidente da maior democracia do mundo faz um convite a um pré-candidato. Eu não fui institucionalmente como presidente da República, não sou ainda. E o pedido que eu faço a ele de classificar como terroristas Comando Vermelho e PCC, já que viraram organizações, né, que levam o medo coletivo, né, que impõem as suas próprias regras em diversas áreas que eles dominam em todo o Brasil. Mais de 25% da população, Maurício, vivem em áreas dominadas, né, por esses narcoterroristas, lavam dinheiro aqui no Brasil e a sua atividade criminosa ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Portanto, é natural, não é, Maurício, que qualquer presidente que realmente queira combater essas organizações narcoterroristas se alinhe, faça pactos de cooperação com outros países, como fez a Argentina, como fez o Paraguai, né, como fez o Peru, só não fez o Brasil, o México e a Venezuela. Isso é muito simbólico de o Brasil não estar participando do Escudo das Américas, por exemplo, né, porque essa cooperação internacional é fundamental para sufocar, para asfixiar financeiramente essas facções, que é o que eu vou fazer a partir do ano que vem. Então, Maurício, eu fui pedir isso para ele, e incluindo, também pedi nas reuniões que eu tive lá, que não houvesse a tarifação das empresas brasileiras. Eu falei assim, as empresas brasileiras são as mais taxadas do mundo pelo governo Lula. Nós temos uma carga tributária que está passando de 32% em relação ao nosso PIB. É sufocante, não tem como pagar. Se as empresas brasileiras fossem mais penalizadas ainda pelo governo americano, seria muito danoso para nós aqui no Brasil. Então pedi que não houvesse isso expressamente. Ainda falei, olha, a partir de janeiro de 27, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar nessa mesa de negociação de igual para igual. E vamos ver o que é melhor para as nossas empresas, para as empresas brasileiras, para as empresas americanas, para a nação brasileira, para a nação americana. Vamos chegar num bom termo, sem precisar botar tarifação, essas tarifas sobre a mesa, o Maurício. E mais, ainda reforcei depois um pedido com uma carta diretamente ao secretário de Estado, Marco Rubio, falando exatamente isso, que não havia essa necessidade e que não seria justo que isso acontecesse. Agora, a única pessoa que quer tarifa no Brasil é o Lula. Porque ele acha que ele vai ter um benefício eleitoral com relação a isso. Se as empresas forem tarifadas, vai querer jogar na conta de outra, do Bolsonaro. Ele faz a força tremenda para que isso aconteça. Quer dizer, ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Que presidente da República é esse que coloca um projeto de reeleição, um projeto de poder à frente dos interesses do povo brasileiro? Mas é isso que eu sempre disse aqui no canal, né? Pro Lula, gente, tá? Ele é capaz de tudo e qualquer coisa, ele atropela tudo e qualquer coisa em função de se permanecer, de se perpetuar no poder. O projeto do Lula sempre foi e sempre será se perpetuar no poder, nem que para isso, né, venha tarifaço do governo Trump, que ele está se lixando para tarifaço de Trump, porque ele vai utilizar isso para questão da soberania, para a bolha dele, e vai se aproveitar dessa situação para tentar fazer comício, fazer palanque aqui no Brasil, né, gente? Tá? Aquele confronto. Para ele quer proteger a soberania do Brasil. Mas será mesmo que quer proteger a soberania do Brasil, ao mesmo tempo que ele não quer que os Estados Unidos asfixiem as facções criminosas, terroristas agora aqui no Brasil? Porque a partir do momento em que Lula não quer que o governo americano enquadre o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, a gente interpreta que Lula está passando a mão na cabeça de bandido. Então é assim, é o poste mijando no cachorro. E o Flávio Bolsonaro fez muito bem em fazer todas essas revelações, expor aqui na revista Veja, que é acompanhada tanto pela esquerda quanto pelo centro quanto pela direita. A revista Veja é acompanhada pelos 3 espectros políticos aqui no Brasil. É importante que o povo brasileiro saibam verdadeiramente de que lado o Lula está, de quem realmente o Lula é e de tudo o que ele é capaz de fazer para se perpetuar no poder. O projeto, o primeiro foco do Lula, o foco principal do Lula é ele se perpetuar no poder. O resto, que se exploda. Nem que para isso o Brasil sofra mais tarifas. E agora, gente,
Deixa eu trazer aqui uma informação explosiva para vocês que acabou de sair aqui na imprensa. Prestem muita atenção. Agora, Lula implora por atenção e encontro com o Donald Trump. Gente, tá saindo aqui na imprensa de que o Lula está disposto a se humilhar para uma fotinho com o Donald Trump para que ele possa fazer campanha aqui no Brasil. Só que vocês pensam assim, não é possível que o Lula vai descer um nível degradante desse. Na verdade, o que o jornalista revelou aqui é pior do que isso. Vejam, gente, o nível baixo que o Lula desceu para tentar um encontrozinho, nem que seja de segundos, com Donald Trump. É muito humilhante isso para um presidente da República. Só assistam, gente. Meu Deus do céu. Encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda é incerto. Não aconteceu, não teve um pedido formal nem do presidente dos Estados Unidos, nem do Palácio do Planalto para que esse encontro acontecesse de maneira formal. Pode acontecer de maneira informal. Isso porque todos estão hospedados no mesmo hotel, onde inclusive vai acontecer esse encontro, essa reunião. Ou seja, haverá com certeza janelas de oportunidades de encontros ali de encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas de forma bem informal, não deve acontecer como aconteceu em outubro do ano passado na Malásia, como aconteceu recentemente na Casa Branca, algo com um tempo maior dedicado para essa conversa. Então, pode ser que aconteça, mas não há ainda uma confirmação. Esse encontro... Resumindo, né? Não tem confirmação de encontro oficial entre Donald Trump e Lula da Silva. E parece que se o Lula quiser realmente um encontrozinho, nem que seja de segundos, com o Donald Trump, vai ter que ficar de tocaia ali nos corredores esperando o Trump. Na hora que o Trump vir, ele vai correndo. Trump, tira uma foto comigo que eu preciso fazer campanha, que eu me encontrei com você. A gente, para dizer que a gente teve teve uma química novamente, gente. Que vergonha, que humilhante pro Lula, que ponto que o Lula chegou.